Olá pessoal, vamos para mais uma aula de inovação tecnológica e empreendedorismo, disciplina na qual abordaremos, e desde a primeira aula já estamos abordando, a questão da inovação no contexto concorrencial, no contexto de mercado, onde várias empresas acabam aí se embatendo, buscando uma participação mais significativa no mercado, e como a inovação acaba por se tornar a tábua de salvação para essas empresas por conta de embutir em cada um dos produtos e serviços oferecidos diferenciais que garantam com que a competitividade permaneça nesse jogo de concorrência livre do mercado, ok? Além da inovação tecnológica, nesta disciplina nós abordamos sempre a partícula ou o mote do empreendedorismo enquanto mecanismo para que as coisas continuem andando na organização, sempre em busca de iniciativas que tornem os produtos e os serviços que estão sendo oferecidos cada vez mais adequados aos mercados em que a empresa tenta oferecer algum tipo de valor. Então, na aula de hoje, vamos tentar entender aí um pouquinho das dimensões dos conhecimentos e cada tipo do conhecimento, como abordamos na aula anterior. Vamos tentar aqui desdobrar um pouquinho mais esse conceito. No âmbito do conhecimento tácito, temos algumas dimensões que devem ser levadas em consideração, né? Primeira coisa, no âmbito técnico, temos que o ponto-chave é o know-how, né? Onde elementos cognitivos relacionados aos modelos mentais acabam sendo cada vez mais emblemáticos para a percepção de que há uma mudança naquele panorama de conhecimentos anteriores, né? O conhecimento tácito, como já vimos anteriormente, ele é delimitado pela experiência que o interlocutor tem com o seu ambiente. Além disso, no âmbito técnico, podemos delimitar o conhecimento tácito a partir dos insights, intuições, palpites, inspirações e experiências corporais. Tudo isso denotando aí a participação do agente diretamente ao ambiente, coletando e interagindo com esse ambiente, adquirindo uma experiência que fará parte daquilo que conhecemos, ou pelo menos denominamos, o conhecimento tácito. No âmbito cognitivo, isso significa formar esquemas, montar paradigmas e perspectivas, paradigmas que na verdade são afirmações conceitualmente validadas pelo grupo ou pelo coletivo, construídas individualmente, mas validadas no coletivo, crenças, valores, emoções, pontos de vista e ideais, todos eles a partir da vivência em um determinado meio, né? Então há uma mudança de perspectiva sobre como as coisas são vistas e pensadas a partir da experiência. Tudo isso faz parte do conhecimento tácito. Além disso, como resultado do conhecimento tácito, surgem as habilidades informais que vão, de certa forma, estar representadas e vão ser municiadas pela visão de mundo sobre aquilo, o que é uma determinada coisa que é encontrada no mundo e o que deveria ser. Na verdade, o conhecimento tácito, ele nos leva ao amálgama de um modelo mental a respeito do mundo, né? Quando você interage com o mundo, você descobre novas perspectivas deste mundo e você modifica a sua ideia de mundo. Essa ideia, enquanto ela não é registrada para transferência para outro ente que coabita essa realidade, quando ela não é registrada para que essa informação vá para outro indivíduo, esse conhecimento ainda está no âmbito tácito. Por isso dizemos que o conhecimento tácito, ele é fruto das individualidades, fruto da experiência do indivíduo na interação com o mundo, e a partir do momento que você registra ele em qualquer tipo de suporte, ele passa a ser o conhecimento explícito, né? No âmbito da gestão do conhecimento, e sim, é possível fazer a gestão dessa interação dos entes que estão inseridos no processo produtivo e as necessidades que o ambiente acaba inserindo no âmbito da produção. Essa gestão ela pode ser feita de diversas formas. Vamos compreender aqui exatamente como é que ela é conceituada. Então, a gestão do conhecimento, ela é tida como a criação, a identificação, a integração, a recuperação, o compartilhamento e utilização do conhecimento
dentro da empresa. Segundo Drucker, né, o maior desafio com o qual as gerentes dos países desenvolvidos se deparam é aumentar a produtividade dos trabalhadores do conhecimento e da área de serviços. Logo, a gestão do conhecimento ou a gestão do fluxo informacional para que haja a ocorrência do conhecimento é algo a ser levado em primeira e suma importância pelas organizações, uma vez que é desdobrando esse conhecimento que se adquirem algumas vantagens de âmbito competitivo, todas elas permeadas aí dentro da disciplina de inovação, ok? Bem, sabendo então dos meandros da gestão do conhecimento, a gente precisa tentar entender como é que o conhecimento é criado, né? No âmbito da criação do conhecimento, temos aqui uma assertiva do Nonaki e do Takeuchi, que quando as organizações inovam, elas não só processam informações de fora para dentro, ou seja, elas não apenas se deixam invadir por informações que vêm do exterior ou do ambiente de mercado. Elas criam novos conhecimentos e informações, ou seja, elas processam isso através de um processo cognitivo, de dentro para fora, a fim de redefinir tanto os problemas quanto as soluções, ou seja, na verdade há uma simbiose, um movimento de simbiose entre a organização e o seu meio no âmbito do processamento de informações. Assim como a organização recebe informações do meio externo, ela as processa e retorna essas informações ao meio externo, transformando o meio no qual ela interage. E dessa forma, ela consegue fazer com que o ambiente responda da forma como ela imagina que esse ambiente deve responder. Por trás deste conceito simbiótico está toda a dinâmica organizacional frente ao mercado, ou seja, o mercado altera a organização, as coisas que acontecem do lado de fora da organização vêm para dentro para alterar as estruturas organizacionais e seus processos, e esses processos criam valores e criam interações com o meio que, de certa forma, modificam o meio e que irá, num segundo ciclo, modificar novamente essa organização. Então, podemos dizer que a inovação criada pela organização não se esgota no âmbito do produto, mas sim acaba perpassando essa dimensão, alterando a própria cultura de relacionamento do meio com a organização, né? Então, Nonaki e Takeuchi conseguem sintetizar aí todo o processo de relacionamento da organização e a simbiose organizacional com o mercado através dessa frase. Bem, mas no âmbito da criação do conhecimento temos ainda dois tipos de conhecimento os dois tipos de conhecimento da organização se construindo e se recombinando e, de certa forma, fazendo girar aquele ciclo de transformação do conhecimento. Aqui nós temos, de um lado, o conhecimento tácito na organização, do outro lado, temos o conhecimento explícito na organização. Dentro de algumas condições capacitadoras, como intenção, autonomia, flutuação, ou seja, o caos criativo interno da organização, redundância, ou seja, várias instâncias processando um mesmo tipo de informação, e variedade de requisitos, que significa dizer existe um número amplo de situações a se lidar dentro da organização. Temos aqui os 4 processos típicos de transformação da informação ocorrendo de uma forma bastante justificada, né? Então, ao longo do desdobramento das organizações, nós temos a aproximação da organização, do desdobramento da organização frente ao movimento de mercado, temos a aproximação dessa organização para algum tipo de conhecimento específico e temos os ciclos de transformação dessa informação ocorrendo dentro do avanço dessa informação e da participação dela no mercado, né? Além do ciclo do conhecimento, é necessário entender que a conversão do conhecimento na organização ela deve ocorrer, mas em todo tipo de conversão o indivíduo tem uma participação similar. Afinal de contas, a informação ela sofre o processamento e se torna conhecimento através do indivíduo. O indivíduo pode tomar conhecimento da informação, ou pelo menos ele pode ter contato com essa informação através da interação direta com o meio, ou então através da percepção dessa informação impressa em algum tipo de suporte. Nos dois casos, na verdade, estamos lidando com um conceito de conceitos distintos de conhecimento.
No primeiro caso, quando ele interage com o meio, estamos lidando com o conceito de conhecimento implícito ou conhecimento tácito. No caso em que o indivíduo interage com algum suporte impresso, estamos falando do conhecimento explícito. Em todos os tipos de construção e reconstrução desses conhecimentos, nós temos a informação e o conhecimento perpassando da organização ou do ambiente externo da organização para a organização, depois para o grupo e depois para o indivíduo. Quando o indivíduo adquire as informações ou o conhecimento explícito ou mesmo tem a interação com o meio que o permite desdobrar essas informações e combiná-las com aquele conhecimento que ele já tem, aquilo que já está lá, ele pode devolver isso para o grupo através de sua interação com o grupo, gerando novos tipos de conhecimento tácito, ou então através da explicitação ou registro dessas informações em algum tipo de suporte, o que gerará conhecimento explícito que poderá ser passado para o grupo e para a organização e, se porventura isso for de interesse da organização, para a cercania externa da organização, ok? Bem, dentro deste conceito, o que nós estamos, na verdade, assistindo é uma dinamização, é um formato um pouco mais complexo daquilo que é a transformação do conhecimento explícito em tácito e do conhecimento tácito em explícito. A conversão do conhecimento ela vai ocorrer a todo momento na dinâmica organizacional. Na verdade, a própria interação da organização com o meio demanda esta conversão. A organização ela não fica incólume a esta conversão. Ela não consegue escapar dessa conversão quando atuando em qualquer tipo de mercado que ela venha a atuar. Internamente isso ocorre e externamente isso também vai ocorrer, ou pelo menos na dinâmica interno-externo, ok? Bem, dentro desses processos de conversão, dentro desses dois tipos de conhecimento que nós temos, existe aqui aquilo que a gente chama de processo SESI, SESI que é, na verdade, a abreviação de socialização, externalização, combinação e internalização. O processo SESI, ele tenta explicitar aquilo que é a conversão natural do conhecimento a partir de diversas interações que um indivíduo tem, seja com o suporte, seja com outros indivíduos. O suporte de informação, para se tornar um pouco mais claro que é esse conceito, é, na verdade, todo tipo de elemento físico onde possam ser registrados códigos passíveis de serem atribuídos algum sentido e, portanto, sejam registrados informações. Então, temos algum tipo de dispositivo físico que tem a propriedade de conter registros que foram oriundos de algum tipo de conhecimento prévio que originou a formatação de uma informação a ser registrada. Então, o processamento SESI, na verdade, ele tem a ver com isso, com o intercâmbio dos modelos de registro de conhecimento, na verdade, os modelos de conhecimento, passando de uma condição mais volátil, que é a condição do conhecimento tácito, para uma condição menos volátil, que é a do conhecimento explícito. Temos a socialização, que nada mais é do que o conhecimento passando de um indivíduo para outro, sem necessariamente existir um registro desse conhecimento. A externalização, que é o indivíduo transferir o seu conhecimento tácito, registrando-o em algum tipo de suporte, ou seja, tangibilizando esse conhecimento, ou transformando esse conhecimento em conhecimento explícito. Temos a combinação, que nada mais é do que um compêndio ou uma espécie de amálgama de diversos registros ou conhecimentos explícitos, ou mesmo informações que foram registradas em algum tipo de suporte, saindo de um conhecimento explícito para um outro modelo de conhecimento explícito, e temos a internalização, que é talvez um dos tipos, um dos processos mais importantes, que é quando temos a passagem do conhecimento explícito para o conhecimento tácito, ou seja, o conhecimento que ocorre no interior do processo cognitivo de cada um dos indivíduos inseridos em qualquer tipo de processo produtivo. Este daqui, a internalização, na verdade, o aprendizado a partir de algum conhecimento que se tornou disponível a todos os envolvidos, ok? Bem, dentro dessa dinâmica, então, mais uma vez, tentando dar um pouquinho mais de ênfase nesse ponto,
o processo que se chama, que converte o conhecimento tácito de um indivíduo para o conhecimento tácito de vários indivíduos, né, é aquilo que nós chamamos de socialização, ou seja, o compartilhamento do conhecimento. E ele ocorre através do diálogo, da observação ou da imitação, né? Na socialização, como fatores criativos, nós temos a construção de um campo de interação. Então, para que haja criação deste conhecimento, é necessário que as pessoas interajam, né? Esse campo de interação é muito importante. Para que ele haja, é necessário que elas compartilhem dos mesmos códigos. No âmbito do conteúdo gerado, é necessário que o conhecimento seja compartilhável, ou seja, haja a transmissão de um determinado conhecimento para outrem através de diálogos, através de algum tipo de interação com outros indivíduos. As ferramentas criativas são, então, o diálogo e a observação. Em resumo, o que surge deste conhecimento é nada mais do que a experiência empírica, ou seja, a experiência vivenciada, que vai gerar aí no indivíduo aquilo que chamamos de conhecimento tácito, e as entidades criadoras envolvidas são o indivíduo e o indivíduo, né? Os indivíduos cooperam aí para o surgimento de um modelo de conhecimento. Temos também a externalização, que nada mais é do que a conversão do conhecimento tácito para o conhecimento explícito. Isso vai ocorrer levando a novos conceitos, modelos, metáforas e analogias. Quando algum indivíduo resolve registrar o conhecimento através de informações acerca de sua experiência ou sua interação com outros formatos de conhecimento, ele consegue criar uma espécie de esquema, ou seja, a informação será registrada de uma forma a ser passível de ser apropriada por outro indivíduo, e dessa forma ele consegue modelar, fazer metáforas, ou seja, tentar buscar em um outro tipo de experiência a explicação de como as coisas ocorrem e fazer analogias, ou seja, comparar coisas distintas para que o seu interlocutor consiga compreender através daquele suporte, ou através da informação impressa no suporte, o que é que ele está querendo dizer, ou qual é o sentido daquela informação. Isso vai gerar algum tipo de registro que pode ser utilizado pela organização, né? No âmbito da externalização, temos como fator criativo principalmente o diálogo e a reflexão coletiva de significativos, o que significa dizer que para ter acesso a algo que foi impresso no suporte é necessário que o indivíduo conheça qual é a técnica empregada para a transferência, ou seja, ele precisa saber ler, precisa saber a língua, ou seja, quais os significados atribuídos a cada um dos signos linguísticos impressos naquele suporte. Além disso, o conteúdo gerado, ele tem a ver com um conteúdo conceitual, que significa dar significado a algum tipo de expressão que vai encontrar na combinação daquela informação com outros conhecimentos que o interlocutor já tem, algum tipo de sentido que o faça enxergar ou remodelar a sua perspectiva acerca de um assunto ou acerca da realidade que ele habita. Além disso, temos como ferramentas criativas a metáfora e o modelo. Quando o indivíduo está transferindo o seu conhecimento para um suporte, ele precisa fazer essa transferência de um modo encadeado que o permita estabelecer uma certeza de que o outro conseguiu ressignificar aquilo que foi transportado. Em resumo, o que ele faz é uma construção do conceito, ou seja, ele torna viável o entendimento de sua percepção acerca do mundo, e as entidades criadoras envolvidas do indivíduo para o grupo, mas não qualquer grupo, o grupo que tiver acesso ao suporte onde há o registro das informações que foram desdobradas do conhecimento tácito do indivíduo original. Temos também a combinação, que nada mais é do que o compêndio, ou o amálgama, ou a junção de dois suportes diferenciados com informações descritas neles, tá? Geralmente com assuntos similares. Esses dois suportes se juntando, né, saindo do explícito para o explícito, eles ocorrem nas comunicações diversas, desde que estejam registradas,
nos bancos de dados, nas reuniões, principalmente naquelas que existirem atas que vão registrar todo o andamento e a troca de informações dessas reuniões. De certa forma, ocorre como um registro organizacional e a organização tende a conseguir juntar ou criar uma espécie de repositório informacional com a junção dessas informações ou mesmo com a síntese dessas informações. No âmbito da combinação, nós temos como fatores criativos a associação de conhecimentos explícitos, ou seja, eu vou pegar várias coisas que foram registradas e vou associá-los. Como conteúdo criativo, temos o conhecimento sistêmico ou pelo menos sistematizado. Como ferramentas criativas, temos o sistema de comunicação e os bancos de dados, e principalmente na era da informação, esses dois elementos acabam inseridos numa dinâmica de automação cada vez mais acentuada. Por resumo, temos a associação de conceitos, vários conceitos vão se associar, vão estar agrupados, e como entidades criadoras envolvidas, nós temos o grupo, né, interagindo para que essas informações estejam organizadas, dando como fruto aí um repositório de informações para a organização. Agora vamos para aquele processo, que é o processo da internalização, que talvez seja um dos processos mais importantes dentro da lógica de construção da inovação, que é a transferência do conhecimento explícito para o implícito ou mesmo do explícito para o tácito. Tá? O conhecimento tácito, que é aquele que o indivíduo tem no interior da sua capacidade cognitiva e consegue perceber e transformar esse conhecimento a partir do recebimento de novas informações. Então, o explícito nada mais é do que a recepção de novas informações que vai se desdobrar, ou seja, vai ser apropriada pelo indivíduo. Quando é que isso ocorre? Através do treinamento, né? Um treinamento que pode ocorrer de diversas formas na organização. Na verdade, quando o indivíduo está processando qualquer informação que ele recebeu de algum tipo de suporte que foi lhe passado, ele está fazendo a internalização e em organizações dizemos que a internalização é realmente efetiva quando ele consegue adotar aquilo que ele internalizou nas suas práticas diárias. Além disso, é possível fazer através de simulação e reuniões quando há o processamento do conjunto de informações impressas que foram agregadas à reunião por este indivíduo. Dentro da análise mais técnica do que ocorre, temos como fatores criativos o aprender fazendo, ou seja, a partir do contato direto com algum tipo de informação explícita, ele vai desdobrar isso em algum tipo de empirismo. O conteúdo gerado é basicamente conhecimento operacional, uma vez que ele internaliza o registro informacional que lhe foi passado, ele consegue operar no ambiente. Dentre as ferramentas criativas estão o treinamento e a simulação. O resumo de toda essa, na verdade, o resultado final de tudo isso será a ampliação do conhecimento tácito, um indivíduo mais preparado para interagir com o meio, e as entidades criadoras envolvidas são a organização e o indivíduo, sempre gerando uma possibilidade cada vez crescente de inovação, né, para a organização. Bem, a conversão ela ocorre a todo momento dentro de uma lógica que chamamos de espiral do conhecimento, ou seja, o indivíduo, a partir do momento que ele socializa na organização, ele cria conceitos, esses conceitos podem ser registrados em suportes e de certa forma, passam a ocupar um repositório de informações da organização. Isso ocorre pela externalização. Quando esse repositório ele é agregado de outros resultados de externalização, nós temos algo chamado combinação, e quando essas informações que ficaram disponíveis à organização são incorporadas novamente pelo indivíduo através da leitura, através do contato direto com o suporte informacional, ele consegue processar essas informações e transformá-las em conhecimento, modificando o conhecimento que eles tinham anteriormente. Tá? Então, temos aqui um quadro resumo de todo este processo de transformação do conhecimento, né? Então, quando temos a socialização, na verdade, ocorre tácito para tácito, com a construção do campo de interação, conhecimento compartilhado, diálogo e observação como ferramentas criativas, é obtido uma experiência empírica e as entidades criadoras são o indivíduo e indivíduo. Na externalização, temos o tácito para o explícito, onde há diálogo e reflexão coletiva
dos significativos, temos o conhecimento conceitual como conteúdo criado, a ferramenta mais utilizada é a metáfora e o modelo, e por resumo, a construção de conceito entre indivíduo e grupo. Na combinação, temos do explícito para o explícito a associação dos conhecimentos explícitos já registrados anteriormente. Né? O conteúdo criado é um conhecimento sistêmico ou sistematizado dentro de uma dinâmica que envolve como ferramentas os sistemas de comunicação e bancos de dados, principalmente nas organizações inseridas aí nesse processo de automação dos relacionamentos internos. Por resumo, vão ser geradas associações de conceitos, tanto para o grupo quanto para a organização, que são os dois interlocutores dessa matéria. Né? Na internalização, temos a transição do explícito para o tácito, ou seja, o indivíduo vai acabar aprendendo através do contato com a informação ou com o suporte, gerando conhecimento operacional através de treinamento e simulação, com ampliação do conhecimento tácito, que vai migrar da organização para o indivíduo. Quais são as principais condições que vão promover a espiral do conhecimento? Primeiro, é necessário que haja intenção. É muito importante haver uma visão de quais conhecimentos devem ser desenvolvidos para chegar onde se deseja e agir nesse sentido. Ou seja, é necessário ter um objetivo e promover a aquisição ou a transferência ou mesmo a conversão desses conhecimentos para que se chegar a esse objetivo. Além disso, é necessário autonomia. Os membros da organização devem receber autonomia para poder agir, dados os limites das circunstâncias. Essa ação toda é relacionada à interação com aquilo que gerará algum tipo de conhecimento para o indivíduo. Além disso, flutuação e caos criativo são condições que cada vez mais são levadas em consideração, que são a quebra do estado de conforto através da introdução de mudanças no ambiente externo ou geradas internamente de propósito. Quando algo sai do eixo comum dos processos da organização, é necessário inovar para se chegar a uma nova forma de se lidar com as situações. A rotação estratégica das pessoas para que desempenhem diferentes atividades também evita a acomodação. Então, quando as pessoas são colocadas frente a outros ambientes, elas são obrigadas a inovar. Inovar para poder desempenhar um novo papel, inovar para poder compreender ou mesmo desenvolver as suas habilidades frente a algum tipo de desafio novo que acaba se aproximando. Além disso, é necessário redundância, que é a sobreposição ou duplicação consciente de informações da organização, atividades de negócio e responsabilidades gerenciais. Ou seja, você gerar mais informação a ser processada, ou mesmo atribuir essa informação a diferentes entes do processo produtivo, gerando uma redundância que permite múltiplos pontos de vista a serem considerados. Ou seja, várias pessoas estão em contato com aquela mesma situação e podem assim chegar com uma maior probabilidade de uma solução para essa situação. Além disso, variedade de requisitos, que é manter uma diversidade interna de pensamentos e atividades nas organizações, ou seja, é necessário diversificar, é necessário manter diferentes perfis para que, na experiência com as situações que ocorrem no dia a dia, essas pessoas consigam desenvolver pontos de vida diferenciados e, com isso, cheguem a soluções que possam ser realmente satisfatórias para lidar com algum tipo de situação na interação com o ambiente externo. Para isso, deve ser permitido o acesso amplo às informações, porque só o acesso à informação permite a reconfiguração dos modelos mentais e, com isso, aí a emergência de novas soluções para situações vivenciadas. Mesmo que haja conflitos de ideias, o resultado é uma geração maior de conhecimento. Tá? Tivemos aqui como principais referências dessa aula, o Nonaki Takeuchi, que são dois grandes especialistas na área de inovação, e o Peter Drucker, que é um dos papas da administração moderna. Lembrando sempre que a gestão do conhecimento é, na verdade, o pilar de qualquer tipo de intenção de desenvolvimento ou de interação da organização com o seu meio em busca de qualquer tipo de inovação, sendo a inovação aí um dos meios para a manutenção do processo competitivo ou da competição no ambiente de mercado. Ficamos por aqui e até mais.
Pessoal, vamos para a atividade de nossa segunda aula de inovação tecnológica e empreendedorismo. Nesta aula, nessa segunda aula, vimos aí como funciona a questão da conversão do conhecimento e como as organizações devem prestar atenção na ocorrência da conversão do conhecimento, porque é através dele que nós podemos aí desenvolver mecanismos para tornar passível o surgimento de algum tipo de inovação referente à nossa interação com o mercado. Temos uma questão aqui para reflexão que remete à questão da abordagem do ambiente externo, ou da percepção do ambiente externo enquanto principal demanda ou principal origem da demanda para as ações organizacionais. Qual foi o impacto da internet para a gestão do conhecimento? Uma questão passível de se gerar diversos tipos de resposta. Então, temos aí diversos tipos de respostas possíveis. Esta é uma representação gráfica da internet, ou seja, a internet ela é, na verdade, a interação entre diversos terminais que estão instalados em qualquer parte do globo. Esta daqui é uma representação de como estão conectados esses terminais, aquele terminal que você utiliza lá na sua casa, ou mesmo o seu próprio smartphone, ele está conectado a um outro terminal que está conectado a qualquer tipo de provedor de acesso à rede, e dessa forma todos acabam conectados por algum tipo de número de pontos, alguma quantidade de número de pontos. Bem, dessa forma temos aí que o mundo inteiro pode estar conectado. Nos últimos anos vimos aí que desde o surgimento da internet, o mundo desenvolvido principalmente tem aumentado a quantidade de ligações, de pontos de acesso até a internet, e os outros países que estão aí interagindo num contexto econômico também têm crescido a sua participação na internet. Então, esse gráfico vai mostrando aí que, na verdade, nós saímos de uma condição bastante irrisória desde 1996 até 2014, quando temos aí nesse gráfico já uma perspectiva bastante expressiva de uso da internet. O que tudo isso nos leva? Nos leva a desenhar alguns tipos de resposta para esse problema. Como, por exemplo, o aumento de dados sobre pessoas, fatos e empresas é uma das questões a serem levadas em relevância para a constituição dessa resposta. Por quê? Porque os dados sobre pessoas, dados e empresas estão aí disponíveis através da internet e através das diversas redes que permeiam aí a comunicação desses computadores e nutrem uma série de repositórios informacionais acerca do comportamento do mercado, acerca da interação dos competidores com esse mercado e, de certa forma, nos gera aí a possibilidade de formar um núcleo de informações que nos permita tomar alguns tipos de decisões. Além disso, existem formas mais diversas e instantâneas de comunicação, o que significa que as pessoas conseguem se comunicar mais, temos informações disponíveis com uma comunicação mais dinâmica, ou seja, a troca do conhecimento cada vez mais intensificada. Isso, de acordo com a aula que nós vimos na segunda aula, significa dizer que aqueles processos de combinação, o processo de externalização, o processo de internalização, eles vão ocorrendo numa velocidade cada vez mais acentuada, fazendo com que o trânsito do conhecimento esteja mais dinâmico. As pessoas recebem mais informações e, com isso, reformulam de uma forma mais rápida a sua visão de mundo. Além disso, existe a criação de ferramentas, diversos tipos de ferramentas, por exemplo, ferramentas que auxiliam na comunicação, principalmente no âmbito produtivo, como as ferramentas de trabalho colaborativo em nuvem, que vão intensificar o processo de inovação através da troca de ideias e da criação de novas perspectivas a respeito do mundo. E existe aqui um desafio lançado sobre isso, que é a criação prática do conhecimento a partir dessa base. Então, a internet ela se tornou, com isso,
um dinamizador de qualquer potencial existente para o surgimento da inovação. A inovação tende a se tornar cada vez mais efetiva a partir da internet. Ficamos por aqui e até mais.